Fala pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos dar início aos nossos exercícios de aula, tá? Da nossa aula 3. Nessa aula, há uma teoria que está disponibilizada no material lá no Classroom. E eu vou pedir para que, caso você não tenha lido pelo menos a teoria, dá uma olhadinha na teoria para que a gente consiga fazer uma boa explicação dos exercícios. Mas entendam, eu vou aqui nesses exercícios de aula explicar coisas da teoria por meio do exercício, tá bom? Como fica muito pesado a gente dar uma aula com exposição da teoria gravada, depois vídeos dos exercícios, eu prefiro fazer isso nos exercícios, por isso que eles têm uma duração um pouco maior, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês, nesses 4 exercícios que nós vamos fazer durante a aula, como enxergar as técnicas de congruência para resolver problemas de geometria um pouco mais difíceis. Mas eu não vou ficar focado em falar. Se você leu a teoria, você vai ler que lá tem vários critérios para determinar quando triângulos são congruentes. Aqui eu vou tentar fazer isso de um modo mais prático, né? Então eu vou resolver grande parte dos exercícios com coisas da aula passada que nós vimos de triângulos e vou mostrar como enxergar a congruência a partir disso, tá bom? E também vou explicar algumas coisas legais da circunferência nessa aula que não deu para comentar na última aula, tá bom? Então vamos direto para o exercício então, pra gente não perder muito tempo. Seguinte, ó, esse exercício aqui é uma questão do ITA, tá? ITA é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Não se assustem que vocês conhecem a fama da prova do ITA. A prova do ITA é uma prova que não vem de Deus. Mas esse exercício é bem legal. E vocês vão ver que ele não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então o exercício diz assim, ó. Seja um triângulo isósceles de base BC. Então nós temos aqui, como eu escrevi no meu rascunho aqui, tá? É um triângulo ABC isósceles e a base desse triângulo é o lado BC. Sobre o lado AC desse triângulo, considere um ponto D, tal que os segmentos AD, BD e BC, faltou um aqui, isso aqui, esse tracinho em cima representa segmentos, tá? Que o segmento AD, BD e BC são congruentes entre si. E ele quer saber a medida do ângulo A entre os lados B e C. Então olha como é que a gente resolve. Primeiro que ele não deu um triângulo, ele não deu a figura do triângulo pra gente. Então, como é que a gente resolve esse exercício? Nós mesmos vamos ter que construir um triângulo aqui para resolver o problema. Então olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um triângulo grande, pessoal. Triângulo, para resolver exercício de geometria, qualquer coisa tem que ser desenho grande, tá? Não vai me desenhar um negocinho assim desse tamanho que você não vai enxergar ângulo nenhum, tá? Então nós temos que fazer um desenho que dê para enxergar as coisas, tá? Então, ó, fazer um desenho grande aqui, ó. Vou fazer um triângulo aqui. Ó. Esse aqui vai ser o meu triângulo, tá? Um exemplo, tá? Só para eu entender. Então aqui é o lado A. Esse aqui é o lado, o vértice A, perdão. Aqui é o vértice B e aqui é o vértice C. Ok? Aí ele fala assim, ó. Bom, ele não fala mais nada, né? Aí ele diz que esse triângulo é isósceles, tá? E que a base é o lado BC. Então BC vai ser a minha base. Se BC é a base, os outros dois lados são congruentes. A medida dos dois lados é igual. E se a medida dos dois lados é igual, indica que se esse triângulo é isósceles, os ângulos que estão na base são congruentes. Ok? Então, se a gente chamar, por exemplo, se esse cara aqui, esse ângulo que sobrou, que não é igual a esses dois, for um x, esse vai ser um y e esse aqui vai ser um y. Concorda? Porque esses dois ângulos, ó, esse ângulo enxerga esse lado e esse ângulo enxerga esse. Então os dois lados têm a mesma medida e os dois ângulos também são iguais. Ok? O ângulo x não, é uma medida diferente. Só que ele falou que tem um ponto D sobre esse lado AC que faz com que o segmento AD, BD e BC sejam congruentes. Para isso fazer sentido,
Eu não posso desenhar o ponto D muito para cá, porque daí ele precisa ser congruente a esse lado BC, tá? Mas você podia desenhar ele em qualquer lugar. O lugar que você vai desenhar não importa. O que importa é você enxergar a propriedade, ó. Então eu vou desenhar, por exemplo, tá? Não tem certo ou errado aqui. Eu vou desenhar, ó, o ponto D aqui e traçar o segmento. Então, ó, esse aqui é o vértice D. Agora ele diz que o quê? Que esse lado AD, esse lado aqui BD e esse lado BC são congruentes, ok? Tem a mesma medida. Congruente tem a mesma medida. Então, olha só. Veja que esse lado e esse lado têm a mesma medida. Portanto, o ângulo oposto a esse lado e oposto a esse é o mesmo, ok? Então aqui eu tenho um ângulo, né, que é um pedaço do ângulo y, que é esse ângulo que estava aqui, tá bom? O ângulo se manteve, eu só coloquei um segmento no meio. Então, se esse cara aqui, ó, esse lado enxerga esse, então é o ângulo x. Mas se esse triângulo é isósceles nesses dois lados, esse ângulo também tem que ser x, né, pessoal? Porque esse ângulo x está enxergando o lado que é congruente nesse triângulo isósceles. Então, assim, como é que a gente enxerga o lado? É sempre partindo desse ângulo oposto. Esse aqui é oposto a esse lado, e esse aqui é oposto a esse lado. Como os dois são congruentes, o mesmo ângulo está nos dois. E aqui eu também tenho outro triângulo isósceles, ó, porque aqui, olha o que acontece. Esse triângulo aqui é y, ele tem um ângulo y que enxerga esse lado, e ele tem um ângulo aqui, ó, que enxerga esse lado, e os dois são congruentes, portanto esse ângulo também é y, né? Porque ó, se esse é y enxerga esse também tem que ser y, né? Para dar a mesma medida. Então olha que legal. E veja, se aqui tudo isso aqui, ó, perceba que tudo isso aqui é o ângulo y, tá? Mas aqui eu tenho x, quanto que falta para aqui continuar sendo y? Ora, y menos x, né, pessoal? Porque se eu somo x com y menos x menos x corta, sobra o y. Então esse ângulo que está sobrando aqui, ele é y menos x. Ok? E agora nós vamos aplicar o nosso raciocínio, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Então vamos fazer primeiro no triângulo, vamos fazer no triângulo grande, né, no triângulo ABC. No triângulo ABC acontece o seguinte, ó, eu vou somar os ângulos, esse ângulo y, esse y e esse x. Então eu tenho que y mais x, isso aqui é igual a 180. 2y mais x é igual a 180. E, portanto, se eu isolar o x, é 180 menos 2y. Essa é a medida do ângulo x, ok? Vamos agora pegar o outro triângulo, porque eu tenho duas variáveis aqui, eu não consigo resolver o problema aí. Vamos olhar esse aqui, ó, que também é um triângulo isósceles. Então vamos fazer aqui ó, agora, ó, olhando no triângulo BDC, tá? Quais são os meus ângulos internos? Y, y e y menos x. Ok? E isso aqui tem que ser igual a 180 também. Ok? É a lei que define um triângulo. Então, 3y menos x é igual a 180. Mas observe que eu já tenho quem é x. X está em função aqui ó, de 180 menos 2y. Então, eu vou substituir esse valor de x por esse cara que eu achei lá na primeira equação. Ok? E olha como vai continuar. Distribui o sinal. Como assim distribui o sinal? Se aqui era mais, vira menos. 180. Se aqui era menos, vira mais, porque ó, tem um menos na frente. Mais 2y, cuidado com isso aqui, ó, é muito fácil de errar. E aí, fazendo a manipulação, aqui vai dar 5y, passo 180 para o outro lado, né, equilibra a balança, 360. Agora só falta dividir 360, vamos fazer aqui no cantinho, ó, 360 por 5.
36 no 5, né? 7, né? 7 vezes 5 dá 35. Então sobra resto 1. Coloca um 0. Debaixo 0. 10 na tabuada do 5 dá 2 e o resto é 0. Portanto, nosso resultado é exatamente 72 graus. Só que aí você vai olhar as alternativas e não tem 72 lá no nosso material. Não tem alternativa 72. Por que que não tem? Ora, porque essa não é a resposta do problema. Eu descobri quem é o ângulo Y, que é esse ângulo aqui ou esse ângulo aqui. Mas eu quero saber quem é o ângulo BAC. Como assim BAC? Eu quero saber quem é o ângulo que está lá no vértice A, que está entre o lado B e o lado C. Eu quero saber esse ângulo aqui, tá? Então é esse ângulo aqui que eu quero saber, o ângulo X. Então, basta a gente calcular o ângulo X por qualquer uma dessas equações. Eu vou pegar essa, por exemplo. Então, né? Se essa aqui é a equação 1, eu escrevo assim, voltando em 1, né? Eu quero descobrir o ângulo X. X é 180, como nós já descobrimos, menos 2y. Se o y é 72, eu vou fazer a conta. Então aqui embaixo, x, portanto, é 180. Vamos fazer a continha aqui, ó. 72 vezes 2. 72 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 7 dá 14. 144. Então é 180 menos 144. Ok? E isso aqui dá 36. Tá bom? Isso aqui dá 36. Portanto, a resposta do problema é a alternativa C. Tá bom? Então a gente usou essas propriedades importantes da congruência, sem mencionar, né? Eu podia ter falado, estamos usando aqui o critério lado, ângulo, lado, né? Ângulo, lado, ângulo, mas eu prefiro a gente pensar usando aquilo que a gente usa na prática, né? Que é trabalhando com as definições de triângulo, tá? E a gente achou que a resposta é 36. Questão do ITA, mas uma questão que era possível de fazer, tá bom? Vamos pro próximo.